Gente, a gente vai seguir aqui falando um pouquinho sobre reforma eleitoral, claro, mas a Câmara dos Deputados também acabou tendo que adiar, né, a votação do projeto de lei que altera ali as regras do imposto de renda. Kenzo, ontem a gente falou aqui que a reação era duríssima de todos os setores, né, da sociedade, que havia ali um motim, digamos assim, da indústria, do setor imobiliário, do pessoal do PIB ao texto. E aí tentaram mesmo colocar hoje para votar, mas não deu, tiveram que voltar atrás, né? Pois é, a gente viu essas críticas muito fortes ali, principalmente do setor da indústria, inclusive, que a gente ouviu aqui na CNN. E o projeto que trata da reforma do imposto de renda, encaminhado pelo governo federal em junho, sofreu alterações e não chegou a tramitar em nenhuma comissão. Os deputados aprovaram um requerimento de urgência, abrindo caminho aí para que o parecer do relator Celso Sabino pudesse ser apreciado direto em plenário. Vamos girar com a reportagem mais uma vez, falar ao vivo com o Matias Brotero, que vai atualizar a gente dessa situação. Matias, boa tarde. Olá novamente, Kenzo e a Dani, todos que nos acompanham no 360. A análise dessa proposta de emenda à Constituição que pretende mudar aí como seria o imposto de renda, a reforma do imposto de renda, ficou para a semana que vem, terça-feira. E em um discurso, justamente antes de adiar, de formalizar que essa PEC seria adiada, a análise aqui no plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reclamou do que ele chamou de lobby de alguns setores da economia que trabalham contra a aprovação da matéria. Lira ainda falou sobre esse relatório que é apresentado pelo deputado do PSDB, Celso Sabino, dizendo que esse relatório já atendeu a todo mundo e mais cedo o presidente da Câmara disse, afirmou que estados e municípios não vão perder dinheiro, não vão perder a arrecadação com essa reforma do imposto de renda, lembrando que é uma reforma, é uma matéria que faz parte da agenda de reformas do presidente Jair Bolsonaro. Dani, Kenzo, há uma expectativa de que ainda hoje seja apresentado mais um parecer a respeito dessa reforma. Seria, portanto, a quarta versão dessa matéria. Lembrando que esse terceiro parecer, dentre os principais destaques, as mudanças giram principalmente ao redor da tentativa de agradar esses setores empresariais que vocês estavam se referindo e também estados e municípios que temem uma perda de arrecadação de dinheiro. Portanto, o que a gente aguarda é esse quarto parecer e que essa matéria seja analisada aqui no plenário da Câmara a partir de terça-feira da semana que vem. Eu volto com vocês. Valeu, Matias. Vamos entender com a Renata um pouquinho quais são os principais problemas desse novo texto. Renata, é uma reforma que, bom, a gente sempre falou, né? Mexer em tributo, reforma tributária, seja ainda mais essa que é imposto de renda, todo mundo sabe, todo mundo faz. É muito difícil, né? Quais são os principais nós aí? Você falou com a indústria, você tem uma série de pontos de vista aí. Tem gente que diz que é inaceitável, inexequível, impossível. Tem, exatamente nesses termos que se colocou o presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. Ele falou que a reforma do IR é inviável da forma como está. Há um entendimento por parte da indústria, então a gente está falando aí de uma perna do setor produtivo, né? Uma perna importante e muito vocal, mas a gente está falando, não estamos falando de todo o setor produtivo. Agora, a indústria está olhando o desenho final, está dizendo que a conta para ela vai aumentar e aí, portanto, a vida vai ficar mais difícil do que já é. Basicamente, em resumo, é esse. Agora, o grande enrosco da reforma tributária e que vai se colocar até o fim é que uma reforma tributária não é impossível a agradar gregos e troianos. Então, quando o Matias agora explica, olha, estão aí tentando diminuir a grita dos estados e municípios e também das empresas, a grita vai ficar. Ou vai ficar mais de um lado, eventualmente, ou de outro. Por quê? Estados e municípios foram a campo pressionar contra o relatório do deputado Celso Sabino, contra a proposta do governo, porque o governo foi lá capitanear um esforço para baixar, reduzir drasticamente o imposto de renda das empresas, o IRPJ. Só que boa parte da arrecadação com o imposto de renda das empresas vai para estados e municípios. É esse dinheiro que alimenta, por exemplo, fundos que são
revertidos em receita para estados e municípios. Então, isso não agradou. A outra versão que veio depois era, não, tudo bem, então os estados e municípios vão perder menos, mas isso implica em quê? Que essa redução do imposto das empresas não seja tão agressivo. Então, as empresas foram reclamar, dizendo que da forma como estava, ia ficar muito pesado. A maior grita das empresas e a insistência de que esse imposto seja reduzido é porque essa reforma está introduzindo a cobrança sobre a distribuição de lucros e dividendos, que desde a década de 90 não é mais cobrado no Brasil. Paulo Guedes, equipe econômica, governo, fazem questão de que esse imposto volte e, como contrapartida, ofereceram então essa redução no imposto de renda. Agora, a questão é como conciliar todos os interesses. Conciliar não dá. Alguma briga terá de ser comprada. A questão é, até o final, quem que vai gritar mais e quem que vai ganhar essa queda de braço.